um anime onde o protagonista comeu um dedo podre estragado, descobrindo depois que esse dedo podre estragado era na verdade de um rei demônio, e que agora esse rei demônio vive dentro de seu corpo. E pra piorar, esse demônio é o grande pesadelo da humanidade. E pra piorar de novo, ainda mais um pouco, nosso prota vai ser obrigado a entrar numa escola que caça demônios, pra eles poderem ficar de olho nele, já que ele comeu o dedo de um rei demônio. Esse anime basicamente é regido por demônios e uma escola que caça eles, a escola Jujutsu, da qual o protagonista será obrigado a ingressar, porque agora ele é um problema da escola Jujutsu, pois ela não pode simplesmente deixar um moleque de 16 anos com um rei demônio no corpo perambulando pela cidade. Então o prota vai ter sua vida de estudante normal totalmente mudada do dia pra noite. Muito bem, Duduzível tá na área. Tudo isso se inicia na vida de Yuji. Yuji? 40028922, novo som do japonês que vai dar PlayStation 3. É melhor chamar o protagonista pelo segundo nome, Itadori. Enfim, Itadori é o garoto que irá protagonizar toda essa história. E o anime já começa com o Itadori perdendo seu avô enfermo no hospital. Logo em seguida, depois disso, praticamente na mesma hora, quando o Itadori estiver saindo do hospital, ele encontrará Megumi, um aluno da escola Jujutsu que está atrás de um objeto amaldiçoado. Então Megumi perguntará pro Itadori se por um acaso o Itadori viu esse objeto amaldiçoado em algum lugar. Opa, tudo bem, mano? Então, cara, você viu um objeto estranho por aí? Ele por um acaso seria um dedo podre? Sim, tipo esse aqui. Então, cara, como que eu explico isso pra você? É que eu faço parte do clube de pesquisa em fenômenos psíquicos na minha cidade, e eu e meus amigos do clube pegamos esse dedo pra tentar jogar tabuleiro hoje, tá ligado? Vocês fizeram o quê? Yep, isso mesmo que você ouviu, cara. Cada uma que me aparece. Depois disso, Megumi começa a explicar o que é aquele dedo pro Itadori e que os amigos dele estão em perigo, porque aquele dedo é de um rei demônio que há milênios atrás foi selado, e que praticamente vários demônios inferiores podem ir atrás do dedo se alimentar dele, porque ele é uma grande fonte de energia para os demônios inferiores, que no anime são nomeados como maldições. Então, a partir de agora, eu vou chamá-los de maldição. Enfim, aparentemente, depois do Megumi ter dado todo esse leque de informação pro Itadori, eles não perdem tempo e vão correndo atrás dos amigos dele pra tentar salvá-los das maldições que irão aparecer pra pegar aquele dedo podre. Enquanto isso, os amigos do Itadori vão estar só futricando até o último milímetro daquele dedo, assim rompendo o selo que tava nele, que segurava a energia contida nele, pra que nenhuma maldição inferior chegasse perto. Putz, gente, vai dar merda, só questão de tempo. Finalmente chegando lá e pedindo pro Itadori se afastar, o Megumi consegue lutar contra as maldições que estavam atacando os amigos do Itadori, mas ao mesmo tempo passa um grande sufoco. E é aí que o nosso protagonista faz a sua entrada épica e esmurra a maldição que estava atacando seus amigos. Itadori! Entretanto, apareceu uma outra maldição, dessa vez uma mais forte de classe especial, que sapecará o Megumi e o Itadori na porrada, porque bem, nesse anime tem várias maldições, desde classe baixa às de classe alta, e as de classe alta são chamadas de classe especial. Para derrotar elas, tu precisa ser uma pessoa muito forte, basicamente. E a chegada dessa maldição especial no campo de batalha foi uma surpresa pro Megumi, que inevitavelmente não tinha a mínima chance de derrotá-la. Então por isso, o Itadori, vendo o Megumi em apuros, entrará no meio da batalha e comerá aquele dedo podre do rei demônio, para poder salvar o Megumi, que estava quase morrendo. E depois do nosso protagonista ter comido aquele dedo podre, ele ganhará uma força estrondosa, derrotando em segundos a maldição de classe especial que o Megumi estava passando sufoco para derrotar. O problema é que ter ingerido esse dedo podre fez o Itadori ganhar de brinde um rei demônio pro corpo dele, Uryomen Sukuna, que é o rei dos demônios, ou o rei das maldições, tanto faz. Aí basicamente agora o Itadori divide o corpo dele com essa maldição de classe especial, que assumiu o controle do corpo do prota depois ele ter ingerido aquele dedo podre, mas ainda assim o Itadori conseguiu retardar o Sukuna. Enfim, nessa mesma hora e ainda no mesmo lugar, quando a luta já tiver acabado e as coisas já
já estiverem calmas, chegará o professor da escola Jujutsu do Megumi, Gojo Satoru, o feiticeiro mais forte da escola Jujutsu, que é a escola responsável por treinar pessoas com habilidades sobrenaturais e transformar elas em feiticeiros Jujutsu, para que elas possam começar a caçar maldições, porque os inimigos da humanidade nesse anime são as maldições, que são criadas a partir das emoções negativas dos humanos, e nenhuma pessoa normal pode ver elas, somente as pessoas com poderes sobrenaturais. E sim, eu concordo com você, as coisas ficariam bem, já que os humanos normais não conseguem ver as maldições. Todo mundo poderia seguir vivendo feliz com suas vidas, só que o problema é que as maldições ao longo do tempo começaram a atacar os seres humanos. Daí por isso que foi criadas as escolas Jujutsu, para elas exorcizarem essas maldições. E eu falo escolas com S no plural, porque existem duas escolas Jujutsu, uma de Tóquio e a outra de Kyoto. Mas relaxa que mais pra frente eu apresento as duas direitinho. Enfim, intrigado com a situação atual que ele tava vendo, por um menino conseguir controlar o rei das maldições, o Gojo Satoru fala pro Itadori trocar de lugar com o Sukuna, pra medir a força desse tal rei demônio. Mas como assim você quer que eu troque de lugar com esse monstro? Ele é perigoso. Alguém já te avisou? Não se preocupe, relaxa, pois o mais forte aqui sou eu. Então assim se inicia uma luta épica entre o Gojo Satoru e o Sukuna. E depois, bastante interessado no Itadori por ele conseguir controlar o rei das maldições em seu corpo, o Gojo manda real e fala pro Prota que ele tem basicamente duas opções agora que ele virou o hospedeiro do Sukuna. Primeira, ir esperar a escola Jujutsu simplesmente matar ele por ele ser o hospedeiro do Sukuna. Segunda, se tornar o receptáculo do Sukuna pra depois a escola Jujutsu tirar a vida dele. Como assim, véi? Eu não entendi nada. Calma que eu já vou explicar melhor isso. Bom, é inegável que o Sukuna é uma maldição tão poderosa que sua existência chega a ameaçar a existência dos seres humanos. Aliás, o Sukuna foi a primeira maldição de todas. Depois dele que começou a aparecer outras maldições. E é exatamente por isso que o Sukuna foi selado há milênios atrás, ficando somente o resto de sua alma no plano real, que são 20 dedos podres. E o que tá acontecendo é que a escola Jujutsu não sabe como acabar com esses dedos do Sukuna que ficou para trás, porque basicamente os dedos dele são indestrutíveis e acumulam energia com o passar do tempo, trazendo a possibilidade do Sukuna reviver a qualquer hora. E também os dedos dele ficam atraindo um monte de maldições inferiores para perto deles. Aí isso aí causa um monte de catástrofe. Então é aí que entra o nosso protagonista, um garoto com uma capacidade física e mental muito acima da média, com uma força sobre-humana, que consegue controlar o Sukuna dentro de seu corpo. Então a segunda opção que o Gojo deu pro protagonista é de ele comer todos os 20 dedos do Sukuna e depois ser executado pela corte da escola Jujutsu, porque matando seu hospedeiro, o Sukuna automaticamente também morrerá, assim não correndo nenhum risco do Sukuna poder reviver, se descontrolar e causar um tremendo desastre para a humanidade. Então assim a escola Jujutsu acabaria com um problema a nível global de uma vez só. Mas pera aí, isso não mudou em nada, vai resultar no mesmo fim pro Itadori. Eu também não entendi, mas é isso que o anime o Itadori vai morrer. Mas enfim, depois dessa explicação, logicamente que o Itadori resolveu ficar com a opção 2, assim entrando na escola Jujutsu e se tornando o mais novo aluno da escola, junto com mais dois outros companheiros, a Kugisaki e o Megumi. Esses três serão os alunos do Gojo Sensei, e a partir disso eles irão ir para um mundo de porradaria e muita cena animada maravilhosa, porque logo que o Itadori ingressar na escola Jujutsu, ele irá ir para a cidade de Tóquio com o Megumi e o Gojo recrutar o último membro que falta para a equipe, que no caso é a garota do time, o nome dela é Kugisaki. E ainda no mesmo lugar, o Gojo Satoru vai fazer ele e a Kugisaki exterminar uma maldição inferior que estava tomando conta de um prédio abandonado, e no processo ainda salvar uma criança que estava como refém dessa maldição inferior. Portanto, pronto, depois deles exterminarem essa maldição inferior e salvar a criança, eles vão se tornar oficialmente alunos do Gojo Satoru. Isso era apenas um teste do Gojo, tá ligado? Mais tarde, no outro episódio, os três vão ter que lidar com uma maldição de classe especial extremamente overpower, que vai acabar completamente com eles. Mas não se preocupem, gente, que no final de tudo, o Itadori vai deixar o Sukuna assumir o controle de seu corpo pra acabar com essa maldição de classe especial. E cá entre nós, que aqui o Sukuna finalmente mostrará do porquê do título Rei das Maldições.
Mais tarde, depois que o Sukuna tiver mostrado um pouco do seu poder para nós, meros telespectadores, ele assumirá o controle total do corpo do prota. Porque pelo que parece, o Itadori não tá mais conseguindo voltar para si, assim dando uma grande brecha para o Sukuna assumir o controle. Então, aproveitando a oportunidade, o Sukuna arrancará o coração do Itadori, pro Itadori não conseguir voltar a assumir o controle de seu corpo, porque isso acabaria com a alegria do Sukuna. Enfim, agora com o Sukuna tendo um total controle do corpo do Itadori, ele meterá o louco em todo mundo e ainda travará uma batalha épica contra o Megumi, porque ele ficou interessado numa habilidade oculta que o Megumi tá escondendo, basicamente. E também porque ele quer simplesmente ver o circo pegar fogo. Só que quando o Megumi ia mostrar o seu poder oculto pro Sukuna, o Itadori assumiu de volta o controle de seu corpo. Só que infelizmente, gente, já era tarde demais, pois o corpo do Itadori já tava sem coração e por causa disso ele acabou morrendo. Assim termina Jujutsu Kaisen. Ai, tô zoando, gente, aqui eu só tô tentando fazer graça pra vocês. Porque ainda assim nosso protagonista, Itadori, vai se enfiar no monte de batalha. Primeiramente ele vai entrar em um consenso com o Sukuna e simplesmente voltar à vida. Depois ele vai ser treinado pessoalmente pelo Gojo Sensei pra ficar mais forte. Porque depois desse baque ele ficou se sentindo uma pessoa impotente, uma pessoa que tá meio fraca, podia ter feito mais, essa presa de poder, essas paradas aí. Vai ver o Gojo Sensei sapecando uma maldição de nível especial como se ela não fosse nada, vai batalhar contra um grupo de vilões que transforma humanos em maldições para usar esses humanos transformados como ferramenta no plano deles, que é basicamente eles querem implantar o caos no mundo, é tipo isso, mais ou menos, plano genérico de vilão, vai entender. Vai lutar contra um amiguinho que ele tinha acabado de fazer amizade há pouco tempo, que foi uma dessas ferramentas usada pelo grupo de vilões, e ele ainda por cima terá que matar esse amiguinho dele, porque o grupo de vilões o transformou numa maldição. E quando uma pessoa humana é transformada numa maldição, pode declarar estado de óbito, gente, não tem como trazer de volta. E logicamente que nosso Itadori irá ficar arrasado, cara, porque o amiguinho dele tinha uma vida conturbada, sofria bullying mais especificadamente, e por causa disso, esse amiguinho não enxergava um bom futuro para ele. Mas depois dele ter conhecido o Itadori, ele estava disposto a mudar, e o Itadori ficou com esse sentimento de não ter feito o suficiente pelo seu amiguinho, pois já era tarde, o grupo de vilão já tinha usado ele. Mano, por que isso foi acontecer? Eu já tinha colocado esse amiguinho dele na equipe, feito planos. Mas enfim, continuando. Depois daqui o Itadori vai para um torneio escolar que acontece todo ano entre as duas escolas Jujutsu, a de Tóquio e a de Kyoto, que eu tinha falado para vocês no começo. E esse torneio de luta tem praticamente como objetivo dar uma chance dos alunos subirem de cargo. Daí durante o torneio, o Itadori irá conhecer o Todou, um estudante do terceiro ano da outra escola Jujutsu, a de Kyoto. O Itadori e seus companheiros são da escola Jujutsu de Tóquio. Mas prosseguindo, basicamente esse Todou virará o melhor amigo do protagonista e o ajudará em diversas situações, como por exemplo ajudar ele a não morrer nas mãos dos outros alunos da escola Jujutsu de Kyoto, Noritoshi, Momo, Miwa, Ultimate Mekamaru e Zeninmai, que tentarão matar o Itadori a qualquer custo durante esse torneio de luta, a comando do diretor da escola de Kyoto, que teme o Itadori por ele ser o hospedeiro do temível demônio Sukuna. Entretanto, o Itadori terá os seus colegas da escola de Tóquio para o proteger, Zeninmaki, Inumaki, Panda, o Megumi e a Kugisaki, que vocês já conhecem. Aí era para as coisas ficar mais tranquilas depois disso? Bom, mais ou menos, porque no meio desse torneio de luta, irá aparecer aquele grupo de vilões de antes que matou o amiguinho do Itadori, e eles basicamente têm como objetivo causar o caos no mundo e ver o circo pegar fogo. Não sei, é mais ou menos isso o objetivo deles, eles não deixam claro. Eu só sei que eles vão chegar espancando os alunos das duas escolas Jujutsu durante o torneio de luta, colocando a vida desses alunos em perigo. Mas não se preocupem, gente, porque o Gojo Sensei vai fazer sua entrada épica e salvar os seus alunos, derrotando um grupo de vilões que invadiram o torneio de luta escolar como se eles não fossem nada. Aparentemente, com os vilões fora de cena, tava tudo resolvido. O Gojo Sensei até preparou uma resenha com os seus alunos depois dessa, uma partida de beisebol para acalmar a molecada, na verdade para terminar o torneio de luta, que foi interrompido, né? E para nossa não surpresa, a escola de Tóquio que ganhou.
De novo, tipo, literalmente, gente, só a escola de Tóquio que ganha todas. Mas enfim, no outro dia surgirá outra missão pro time do Itadori resolver, que se consiste em eles exorcizar uma maldição chamada Yasuhachi, que deixa um selo nas suas vítimas para depois matar a pessoa a qualquer momento de forma silenciosa, sem causar necessariamente uma comoção, assim não chamando a atenção da escola Jujutsu. Então ela poderia continuar matando um monte de humanos, que ela ia conseguir ficar matando de boa e a escola Jujutsu nem ia perceber. Entretanto, essa maldição acabou causando 3 mortes muito macabras, assim chamando a atenção da escola Jujutsu. Daí a escola Jujutsu mandará o Itadori e seus companheiros para exorcizar a maldição Yasuhachi, mas aparentemente o que parecia ser uma missão simples para o Itadori e seus companheiros no começo, irá piorar muito, porque quando o Itadori, a Kugisaki e o Megumi estiverem exorcizando a maldição Yasuhachi, a Kugisaki será puxada pela parede por outra maldição essa que é subordinada do grupo de vilões. O Itadori logicamente irá correndo ajudar a Kugisaki, assim só ficando o Megumi para lidar com a maldição Yasuhachi, que antes parecia ser fraca, mas então ela se revelará como uma maldição especial, fazendo com que o Megumi use todo o seu poder oculto que ele sempre deixava escondido, passe um sufoco, quase faleça, mas ainda assim ganha a batalha. E no outro lado nós teremos a Kugisaki e o Itadori, que também passarão um sufoco danado contra a maldição aliada ao grupo de vilões, mas ainda assim eles vencerão a batalha também. No mais, basicamente, gente, isso aqui era para ser uma simples missão no começo. Entretanto, aquele grupo de vilões de antes transformou o humano numa maldição e mandou ela para ir pegar o dedo do Sukuna, que estava dentro da maldição Yasuhachi, porque geralmente uma maldição especial sempre terá um dedo do Sukuna dentro dela. Pelo menos eu acho, não sei, o anime não explicou isso direito. Mas de toda forma, por coincidência, quando a maldição aliada do grupo de vilões chegou para pegar o dedo do Sukuna dentro da maldição Yasuhachi, ela encontrou o Itadori e seus companheiros exorcizando a maldição Yasuhachi. Daí deu toda essa loucura. E pelo que parece, o grupo de vilões querem reunir todos os dedos do Sukuna antes da escola Jujutsu, para, como vocês já sabem, fazer o caos no mundo. Mas enfim, o Itadori, a Kugisaki e o Megumi, mesmo com esse imprevisto, conseguiram completar essa missão. E o anime termina com várias coisas em aberto. Aliás, o grupo de vilões não foram derrotados. E ainda no finalzinho do último episódio, o Megumi recebeu uma ligação do Gojo Sensei, dando uma nova missão para ele, indicando um gancho para uma possível segunda temporada. E o anime também mostra todo mundo se preparando para mais lutas que virão no futuro, se preparando para as lutas que vai vir na segunda temporada, isso sim. Enfim, assim termina Jujutsu Kaisen. Bom, muito obrigado por assistir até aqui, mano. Se inscreve para me ajudar e fala um anime para eu resumir aí nos comentários. Por hoje é isso, né, gente? Tchau!